Olá, pessoal do sétimo ano. Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do professor Felipe. Eu vou ensinar vocês como que vocês acessam um livro didático pela internet e também a gente vai discutir um pouquinho sobre a atividade de climogramas. Vamos lá? Aqui vocês colocariam no Google Araribá Conecta Geografia, acessar aqui o primeiro link. Acessando o primeiro link, vocês vão vir aqui, sétimo ano, e acessar aqui o livro do aluno. Tudo bem? Clicando aqui, vocês vão ter acesso a todo o livro didático de vocês. E o assunto que a gente viu sobre climas, né? Aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha, clicar aqui no capítulo um, vai aparecer todos os conteúdos que nós já vimos do capítulo um, que são os hemisférios, os meridianos, aqui tem as zonas térmicas, alguns textos sobre a extensão latitudinal e longitudinal para vocês revisarem. Também aqui algumas imagens. A gente vai descendo aqui, latitude das paisagens, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui é a longitude e os seus horários, que a gente viu esse mapa dos fusos horários brasileiros, mas depois a gente vai explorar um pouquinho mais. E aqui começa a nossa atividade de climograma. Então, só revisando aqui com vocês, essa parte será falando sobre as zonas térmicas, o clima e o tempo atmosférico. E mais para frente, a gente vai ter a comparação dos dois climogramas. Então, o climograma é um estudo que a gente tem duas variáveis importantes, sendo ela a precipitação, que é o volume de chuva, que é medido em milímetros, e aqui nós temos a temperatura, que é a segunda variável, que é medido em graus Celsius. Nós temos duas cores. Este gráfico apresenta a primeira cor é a cor azul, que mede a quantidade de chuva, que ela começa aqui desde o número 0 até o número 350 para a cidade de Manaus. E aqui nós temos a temperatura, que começa de 0 até 35 graus para também a cidade de Manaus. Foi feito um estudo durante um ano, né? E aqui é uma média entre o ano de 1981 e 2010. Então, aqui em janeiro é a média nesses 30 anos de quanto choveu em janeiro. Aqui nós temos a média em 30 anos em fevereiro, março e assim sucessivamente até chegar em dezembro. Como a gente sabe que Manaus fica no clima equatorial, na zona amazônica, região norte do Brasil, capital do estado do Amazonas, sabemos que ali a umidade é altíssima por conta da evapotranspiração de todas as árvores amazônicas. Então, aqui os volumes de chuva ultrapassam, por exemplo, aqui no mês de abril, os 300 milímetros. Pessoal, o que seria 300 milímetros de chuva? Se você pegar um quadrado, né, de 1 metro quadrado, né, um quadrado que tem 1 metro de um lado, 1 metro de outro, dá uma área de 1 metro quadrado, aqui choveu 300 litros, tá? Porque a cada 1 milímetro de altura equivale a 1 litro. Então, aqui chegou até 300, significa que a gente teve aí uma chuva de 300 litros em questão de 1 metro quadrado, tudo bem? Então aqui nós temos as chuvas, que elas também variam em volume em cada mês, sendo que teve meses que choveu menos, meses que choveu mais. Porém a temperatura parece que ela está quase igual em todos os meses. E aí podemos já fazer uma análise que a média de temperatura da cidade de Manaus, ela não varia muito. Aqui embaixo nós temos um outro climograma de uma outra cidade que fica em outro local no Brasil, como a cidade de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. Esta capital fica no clima temperado sul, clima brasileiro subtropical. Quando há inverno, as temperaturas são baixas e no verão as temperaturas são mais altas. Então aqui a gente continua tendo as duas variáveis, tanto a variável da precipitação quanto a variável da temperatura, ok? Só que aqui a precipitação ela continua no mesmo patamar de 0 a 350 e a temperatura do 0 a 35 graus. Porém,
Aqui as chuvas, elas não ultrapassam muito, nem ultrapassam 150 milímetros. Então significa que né, é totalmente diferente em comparação à cidade anterior. Os meses que mais chove são meses de junho, julho, setembro e outubro, só que essas chuvas elas encostam um pouco aqui em 150 milímetros. Porém, a temperatura ela varia ao longo do ano, chegando aqui no verão a próximo a 25 graus e no inverno menos que 15 graus em média. Então, pessoal, também foi feito esse estudo do mesmo intervalo de tempo, né, 30 anos, e as médias relacionadas a este tempo. Então, sabemos aqui que o clima de Porto Alegre é totalmente diferente do clima de Manaus. Tudo bem? Aqui nós temos as nossas perguntas, né, relacionadas à atividade. E aqui outra questão relacionada às fotografias, né, das cidades, olhando aqui uma cidade um pouco mais quente, que é a cidade de Manaus, e a cidade mais fria, que é Porto Alegre. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição.